Hey guys, what's up? Today I'm gonna show you how to use the words like and as. E aí galera, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar como utilizar as palavras like e as. Então, confere aí. Existem várias situações em que a gente utiliza as palavras like e as. Então elas têm várias funções, várias traduções possíveis. O que eu vou mostrar aqui hoje são essas duas palavras sendo usadas com a tradução de como, porque isso acaba confundindo muito, então tem algumas situações que é relativamente fácil você diferenciar quando usar uma e quando usar a outra, quando você estiver falando como, tá? Então, presta atenção nesses exemplos. Vamos supor que eu queria dizer a seguinte frase: ela está linda como uma princesa. Então, nessa frase, eu diria She looks beautiful, like a princess. Então, nessa frase, eu usei like para dizer como uma princesa. Por quê? O like você usa quando você está fazendo uma comparação que não é real. Então, eu estou falando que ela está linda, como se fosse uma princesa, mas ela não é uma princesa de verdade. Então, o like serve para você dizer como quando você faz esse tipo de comparação de uma pessoa ou de alguma coisa com outra pessoa ou outra coisa, mas sem que isso seja real. Você está apenas fazendo uma comparação de semelhança. É equivalente a você dizer como se fosse aquilo. Agora, olha esse segundo exemplo. Vamos supor que eu queira dizer assim: alguns anos atrás, eu trabalhei como garçom. Então eu diria assim: a few years ago, I worked as a waiter. A few years ago, I worked as a waiter. Então nessa frase eu usei as a waiter. Por quê? Eu estou dizendo que eu trabalhei como garçom. Então nessa frase eu estou dizendo que realmente eu trabalhei como um garçom. Eu não fingi ser um garçom, eu realmente era um garçom. Então o as serve para você dizer como quando você está falando que alguma coisa realmente é aquilo. Então se a gente fosse simplificar isso, eu poderia dizer para você assim, que o like é quando você compara alguma coisa que não é real. E o as é quando você diz alguma coisa que é real. Então deixa eu dar outros exemplos de frases utilizando like ou as para dizer como nesse tipo de situação. Então olha só. Então vamos supor que eu quisesse dizer assim: todo mundo em casa está doente. Nossa casa está igual a um hospital. Nossa casa está como um hospital. Então aí eu diria assim: everyone at home is sick. Our house is like a hospital. Tá vendo? Our house is like a hospital. Porque eu estou dizendo que a nossa casa está parecendo um hospital de tanta gente que está doente. Mas a nossa casa não é realmente um hospital. Então esse like tem esse sentido. Inclusive você pode traduzir como se fosse igual a um hospital. Então esse igual, mas na verdade é só uma comparação, não é real. Então muitas vezes em português a gente usa a palavra igual para fazer uma comparação que na verdade não é real. Agora vamos supor que eu queira dizer assim: ele come feito um cavalo. Ou ele come igual a um cavalo. Ou ele come como um cavalo. Eu estou dizendo que ele come muito. Então nessa frase eu estou comparando ele com um cavalo porque ele come muito, mas ele não é um cavalo de verdade. Então eu diria que he eats like a horse. He eats like a horse. Tá vendo? Ele come igual um cavalo, mas ele não é cavalo. Ou se você dissesse assim: eu queria falar inglês igual a você. Ou eu queria falar inglês como você. Então em inglês a gente falaria: I wish I could speak English like you. I wish I could speak English like you. Você está falando igual minha mãe. Você está falando como a minha mãe. Então em inglês você vai dizer: you're talking like my mom. You're talking like my mom. Então você viu que em todos esses exemplos eu usei like porque eu estou comparando a pessoa com alguma outra coisa, com uma outra pessoa, com um animal, com alguma situação. Então as comparações aqui não são reais, é só uma semelhança que existe das pessoas ou das situações. Agora, quando você vai dizer como para indicar uma situação real, aí você usa as. Vamos supor que eu queira dizer assim: ela encontrou um emprego como vendedora. Então eu diria: she has found a job as a sales clerk.
She has found a job as a sales clerk. Tá vendo? Então, as a sales clerk. Como vendedora. Então, por quê? Ela realmente está trabalhando como vendedora. Ela não está fingindo, não está parecendo ser uma vendedora. Ela realmente é. Ou se eu falo assim, durante a guerra, este hotel foi utilizado como hospital. Então, tá vendo? Agora eu estou falando que o hotel realmente virou um hospital. Eu não estou só comparando, igual eu falei agora da minha casa, que todo mundo estava doente, né? A casa não estava sendo usada como hospital. Foi só um jeito de falar, né? Só uma comparação para dar ênfase, para exagerar. Agora, para falar essa frase, durante a guerra, este hotel foi utilizado como hospital. Então eu diria, during the war, this hotel was used as a hospital. During the war, this hotel was used as a hospital. E se eu fosse dizer assim, ó, nós não temos carro, então nós utilizamos a garagem como oficina. A garagem realmente é uma oficina agora, porque eu não utilizo como garagem. Então eu digo, we don't have a car, so we use the garage as a workshop. We don't have a car, so we use the garage as a workshop. Para finalizar, eu poderia dizer assim, I work as a teacher. I work as a teacher. Eu trabalho como professor. Eu usei as porque é verdade, eu sou realmente um professor e eu trabalho disso, né? Eu trabalho fazendo isso. Agora, se eu falasse assim, you talk like my teacher. You talk like my teacher. Você fala como o meu professor. Então eu estou dizendo que o seu jeito de falar ou o que você está falando, você parece o meu professor falando. Só que você não é o meu professor. Então por isso que eu tenho que usar like, porque é só uma comparação que não é real. Eu não estou realmente dizendo que você é o professor. Beleza, galera? Entenderam? Bom, se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha aí. Se inscreve no canal se você ainda é novo por aqui. Clica lá no sininho para você receber as nossas notificações. E também me acompanha aí nas redes sociais. Vão aparecer aqui ó, os links para o Twitter, Facebook e Instagram. Ah, e mais uma coisa, eu vou deixar aí na descrição do vídeo um link para você cadastrar o seu e-mail se você quiser receber os nossos conteúdos diretamente no seu e-mail. E a gente se vê na próxima. See you next time!